Bom, amados, nesse primeiro vídeo eu vim trazer um pouquinho sobre uma reflexão que eu andei tendo nesses últimos dias, e algo que, pro contexto atual que a gente vive, é muito importante, porque a gente está ali cercado de rumores de guerra, e a gente sabe o que isso significa. A gente está ali cercado de ataques do inimigo, tentando nos desmotivar, nos desestabilizar, fazendo com que a gente tenha ali ceifado por ele o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, né? E o que dita muito sobre a nossa vida espiritual, nosso contexto diário, é o nosso tempo. Quanto mais tempo a gente se dedica ao Senhor, mais a gente colhe frutos. É a velha semeadura e colheita. Então, a gente vê que é muito importante, né, a questão do tempo. E se a gente não dá ali a devida atenção, né, a ele, a gente acaba tendo uma boa parte da nossa vida espiritual ceifada, porque a gente deixa de acessar muita coisa que Deus quer nos mostrar e nos entregar. Essa palavra, eu até intitulei ela como "é no íntimo que ele se revela". Por quê? Quando a gente começa a dedicar e conhecer mais profundamente a Deus, a gente parece que começa a sofrer diversos tipos de ataque do inferno. Parece que tudo começa a desabar à nossa volta. Sempre que a gente tenta se aprofundar no Senhor, lembrando que o nosso tempo de secreto com Deus, ele é a base de tudo aquilo que a gente vai fazer depois. Seja igreja, seja pessoas, grupo de pessoas, seja família, seja onde for que você for falar de Jesus, você vai estender aquilo que você vive no secreto, que nem a gente que é da adoração, tudo que a gente vai entregar diante do altar, né? É uma extensão daquilo que a gente vive no nosso secreto. Não tem como a gente ser algo que a gente não é. A gente vai ali desaguar daquilo que a gente se encheu. Então, esse é o grau de importância daquilo que a gente faz no nosso secreto. Então, esse tempo dedicado, ele é muito importante. Então, o inimigo ele pode tentar ceifar, pode tentar nos roubar, nos desestabilizar, mas a gente sabe que aquele que nos guarda, aquele que é o dono das nossas vidas, ele está a par de tudo. E ele é presente dentro de nós. E se ele está dentro de nós, a palavra ela fala que aquele que está dentro de nós é muito mais forte do que aquele que está no mundo. Então a gente tem que se apegar a isso. Isso é importante. Isso é uma chave, é uma forma da gente se munir, se aprofundar, buscar mais. E a outra forma da gente pautar, né, a nossa trajetória fazendo isso é o quê? É uma escada. Há um tempo atrás, o Mateus, né, que é ali do Bola de Bragança, ele fez uma pregação sobre isso, sobre os degraus que a gente vai acessando com base nos conhecimentos que a gente vai adquirindo. Quanto mais a gente vai se aprofundando, mais degraus a gente vai subindo. E o que isso significa? Significa que a gente passa a ver a vida de uma outra forma, as pessoas à nossa volta de uma outra forma, o que acontece conosco de uma outra forma. Por quê? As escamas dos nossos olhos, elas vão caindo e a nossa vida ela vai se abrindo. Então, o tempo de secreto ele também é a chave disso, da gente mergulhar mais profundo, da gente ter ali Deus entregando a capacitação, o conhecimento, a sabedoria que vem do alto, fazendo com que os nossos olhos eles se descamem para que a gente possa ter acesso àquilo que é verdadeiro, ver a vida da forma que Jesus viria, né? Então, isso é algo que a gente tem que se apegar, é algo que nos faz avançar com o Senhor, né? Se a gente pegar ali em 2 Coríntios 9:6, a palavra ela fala: lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, o que a gente pode contextualizar com isso? Se a gente entrega mais tempo, a gente recebe do Senhor muito mais sabedoria, muito mais conhecimento, capacitação do alto. Quanto mais tempo a gente dedica, mais a gente colhe isso. E a gente sabe que aquilo que a gente leva é exatamente isso. Desse mundo a gente não leva nada, mas aquilo que vem do alto, isso a gente leva. Tudo que a gente faz aqui, ontem eu estava lendo
uma outra passagem de um outro livro. E remete exatamente isso, sobre a gente trazer para a Terra o reino dos céus. A gente não está aqui só para ser igreja. A gente está aqui para refletir o reino do céu na Terra. Jesus usa cada um de nós como vasos ali para poder transparecer o reino dos céus aqui na Terra. Mostrar para as pessoas o que é o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, mas depois a gente vai aprofundar isso em um outro momento, né? Eu estou fazendo esses vídeos, eles vão ser de 10 a no máximo 15 minutos. Então, vão ser temas ali que vão ser abordados diretamente, e aí a gente sempre vai fazer alguns vídeos um diferente do outro, de acordo com o que Deus vai falando com a gente ao longo dos nossos dias, né? Então, quando a gente inicia a nossa busca, né, por mais tempo íntimo com Ele, de início parece um pouco penoso e cansativo. Quantas vezes a gente inicia algum processo e sempre esse processo ele é um pouco doloroso, um pouco penoso, cansativo. E quando a gente cruza uma certa linear, né, uma linha, a gente passa disso, a gente começa a fazer o quê? Ver de outra forma. Ou seja, quando a gente vai fazendo essa busca, Deus ele vai de pouquinho em pouquinho colocando aquilo que a gente necessita para crescer espiritualmente. E quando a gente cruza essa linha, essa linear, pronto, tudo muda. A nossa forma de ver o nosso tempo entregue diante do secreto vira outra forma. E qual que é essa outra forma? Agradável, tranquila, prazerosa. A gente começa a ver o nosso tempo, a nossa dedicação ao Senhor no secreto como algo gostoso, prazeroso. E a gente passa a fazer mais disso. Consequentemente, a gente passa a receber mais isso. Então, tudo que a gente começa a fazer é penoso, mas depois que a gente cruza essa linha linear, tudo fica mais simples, mais tranquilo. E acredito que aquilo de mais precioso, o investimento mais importante que a gente faz é investir esse tempo. Então, eu queria encorajar vocês a passar. Começa a fazer uma semana. Começa a investir mais tempo com o Senhor nessa semana. Invista um pouco mais. Busca um pouco mais dele. Reserva um tempinho ali no seu secreto, todos os dias. Começa com 15 minutinhos, 20 minutinhos, 30 minutinhos, vai aumentando. Eu garanto para você que nos próximos dias, vocês vão ter uma perspectiva diária muito melhor do que aquela que vocês têm hoje. Vocês vão ter prazer de muitas coisas que vocês não tinham. Muita coisa que vocês deixaram para trás, vocês vão voltar a querer fazer, a querer buscar. A nossa vida com Deus é essa. A gente não pode deixar a nossa parte espiritual morrer. Não. E como a gente faz isso? O nosso secreto com Deus não tem outra forma. É a nossa busca, a nossa leitura da palavra, é o tempo que a gente passa e dedica com Ele sozinhos. É gostoso estar em conjunto? Com certeza. Isso é um dos objetivos nossos. Deus nos chamou para isso. Não é à toa que Ele deu diversos dons para diversas pessoas, para que juntos a gente pudesse ali servir as pessoas à nossa volta. Esse é o intuito de igreja. Quando a gente começa a entender que a gente está aqui para trazer, né, o reino dos céus na terra, cultuar o reino dos céus na terra, a gente passa a ver que a igreja, ela é o quê? Ela é uma extensão disso. Jesus, ele não chamou a gente para fazer igreja. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Ele, não nós. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele criou. Por isso que a igreja não é nossa. A igreja é um lugar onde a gente junta esforços, junta corpos para entregar, através dos dons, né, que cada um tem, benefícios às pessoas à nossa volta. Ou seja, servir. A igreja está aqui para servir as pessoas, não para ser melhor que as pessoas. Servir as pessoas. Quebrar aquele sofisma que o inimigo coloca para que pessoas não se acheguem a ele. Porque o inimigo está aqui para colocar barreira. Essas barreiras impedem as pessoas de acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E isso é algo que Deus tem me falado muito nessas últimas semanas. As pessoas à minha volta sabem que eu sempre comento sobre isso, sobre os sofismas. E os sofismas, eles fazem o quê? Afastam pessoas da nossa volta. Afastam pessoas do reino dos céus. Esse é o objetivo do inimigo. Tudo que a gente demora anos para construir, ele destrói em 10, 15 minutos. Através dessas coisas. É por isso que,
Quando Jesus fala sobre se edificar sobre a rocha, quando a gente está edificado nele, significa o quê? Que o nosso tempo de secreto, nosso tempo de estudo da palavra, ele está imenso. Pode vir o vendaval que for, a tempestade que for, a gente não é ceifado. A gente permanece ali. É isso que Jesus quer dizer. Quanto mais tempo a gente passa com ele, mais o inimigo não tem força contra nós. O inimigo só ataca nas nossas brechas. Quanto mais a gente está próximo dele, menos a gente tem brecha para ser atacado. E isso é importante. Se a gente pegar aqui e trazer num exemplo claro, vamos pensar assim: cada momento que você passa com o Senhor no secreto, vamos pensar que é uma gotinha. Aí você tem o seu copo. Cada vez, essa gotinha, ela vai pingando aqui dentro. Não vai chegar uma hora que ela vai estar cheia? O copo vai estar cheio? Essa é a nossa vida com o secreto com Deus. Quanto mais gotinha a gente coloca, mais cheio o nosso copo fica. E quanto mais cheio ele fica, mais forte a gente fica. Ele não fica pesado? Ele fica pesado. Por quê? Porque ele está cheio da presença do Senhor. E com isso, pode vir o vendaval que for. O copo não vai virar. Essa é a nossa luta com Deus. Se a gente trazer também num contexto aí de um outro exemplo, vamos pegar um corredor. Um corredor, ele precisa treinar, não precisa? Quanto mais ele treina, o que acontece? O preparo físico dele aumenta, o fôlego dele aumenta. Ou seja, quando ele chegar na competição, ele vai correr muito mais longe, vai durar muito mais tempo e ter muito mais fôlego. Se a gente traz no nosso contexto espiritual, é a mesma forma. Quanto mais a gente corre, mais a gente se dedica ali no secreto, mais a gente busca, mais forte a gente fica. Com mais fôlego a gente fica para batalhar e quebrar aí as investidas do inimigo diariamente. Essa é a diferença. Bom, gente, a gente finaliza com Salmos 119, 32, onde fala: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois deste ânimo ao meu coração. Então, a gente trouxe o exemplo aí do corredor, né? Sobre o fôlego e a nossa busca, relacionando a nossa busca no secreto, né? E quanto mais a gente corre atrás dele, mais ele nos dá ânimo, mais ele nos anima para correr mais, para buscar mais, para ser mais intenso com ele. Consequentemente, ele nos entrega mais. Então, eu encorajo vocês que nessa semana vocês façam isso. Eu não sei ali o que cada um está tendo acesso a esse vídeo, está passando nesse momento, mas o Senhor, ele tenta te encorajar para que você busque mais ele. Ele deseja que você esteja ali na presença dele. Ele te ama e ele quer também fazer os teus dias diferentes. E os teus dias diferentes não significa conquistas. Significa como você está internamente. Porque se você está cheio da presença de Deus, não importa onde você estiver ou o momento que você está passando, você vai ser feliz em cada um deles. Em cada um deles. Então, eu encorajo vocês. Passem mais tempo no secreto com o Senhor. Entreguem-se e deleitem-se mais nele. Entendam isso. Entendam que a gente não está aqui só para ter uma vida, né? Muitos falam: a vida é curta, tem que viver mais, tem que aproveitar mais. Não, gente. A gente não está aqui só para isso. Isso é um bônus que Deus nos dá, né? A gente poder sentir ali várias etapas da nossa vida ali, degustar da beleza da criação e tudo mais, mas o verdadeiro foco não é esse. O verdadeiro foco é a gente ser instrumentos na mão dele. A gente não está aqui só para ser salvo, a gente está aqui para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Jesus, ele falou que a gente tinha que levar o nome dele a todas as pessoas, não falou? A todos os cantos do mundo. Ou seja, a gente está aqui para levar um pouco do reino dos céus às pessoas à nossa volta. E Jesus só vai voltar quando a última pessoa tiver acesso a isso. Então, a gente está aqui para isso. Esse é o nosso propósito de vida, como pessoa e como servo do Senhor. Então, eu encorajo vocês para que façam isso. Deus abençoe todo mundo aí.